É um momento muito feliz, um momento muito gostoso de estarmos aqui, como nós já falamos semana passada, que nós estamos iniciando o mês espírita. Para nós é um mês tão gostoso como os demais, mas outubro para nós tem um carinho a mais devido ao nascimento de Kardec, então nós comemoramos o mês espírita. E graças a Deus nós estamos tendo o prazer de estarmos aqui esse mês com os palestrantes bem conhecidos, os palestrantes, como vocês viram, quem estava aqui semana passada, o Jamiro, agora o Orson, junto com a sua esposa, que também está conhecendo a casa pela primeira vez. Seja bem-vinda, para nós é um grande prazer. O Orson também é palestrante espírita, escritor de livros, tem alguns livros dele ali fora, quem quiser adquirir depois, ele também faz as dedicatórias no livro, é muito interessante. O Orson é uma pessoa que eu já conheço há em torno de 20 anos, lá na Casa do Caminho, quando o Orson tinha o cabelo mais pretinho, né, Orson? Mas isso que é gostoso, o tempo passa, mas esse carinho, esses bons sentimentos permanecem junto conosco. Então isso que é gostoso. Eu sei, a Lu falou que há 20 anos atrás também eu era magrinho, está aí Raul, Vanise. A Lu sempre fala isso, mas não é. A evolução espiritual é assim. Uns têm um jeito, o meu foi esse, Lu. Entendeu? Então vejamos o quanto é bom estarmos aqui. Então, para nós darmos início na noite de hoje, não vai ser necessário ter o passe, porque hoje será feita a abertura com canto com a mulher do Orson, que será para nós um grande prazer. É um momento de elevação, que a gente sempre fala a importância de estarmos aqui nas aberturas da palestra. Esse é um dos momentos mais importantes da palestra, porque é o momento nosso da conexão. É agora que nós fechamos os nossos olhos e elevamos o nosso pensamento. É nesse momento que o plano divino, o Pai, nos começa a falar: oi filho, seja bem-vindo. É ali que nós abrimos nossos corações, abrimos nossos braços para o acolhimento junto com a divindade. Então queria nesse momento, sem muito esticar, queria chamar a nossa amiga, a mulher do Orson, que vai fazer, perdão o nome. Prece, de João Gravete. Não. A Neuza. A Neuza. A Lu falou, mas sabe como que é, são muitas coisas, né? Aqui está a fotógrafa, essas mídias é fogo, né? Mas, enfim, a Neuza fará para nós uma prece. Então, que todos nós aqui nesse momento possamos estar bem abertos, bem receptivos, para que a gente possa absorver todas essas boas energias e, com certeza, principalmente tudo que o Orson preparou para nós na noite de hoje. Que todos nós, sem medo de errar, sairemos daqui bem melhor do que aqui chegamos. Que esse alimento divino vai saciar a nossa fome espiritual. Deus, agora é com você. Boa sorte, boa tarefa. Parece não, boa prece. Você vai ficar primeiro? Vou apresentar para vocês e peço que me acompanhem. Prece de João Gravete.
Muito boa noite aos queridos amigos. É uma satisfação muito grande retornar aqui. Nós estivemos aqui há um ano, aproximadamente, ou exatamente há um ano, em outubro do ano passado, e aqui estamos novamente, desfrutando deste ambiente, dessa convivência que nos faz tão bem. Muito obrigado a vocês pela presença, pela oportunidade, pelo convite renovado, especialmente porque podemos pensar doutrinariamente com as grandezas do Espiritismo. João Cabete, nesta prece, João Cabete foi um grande compositor espírita, deixou mais de 200 composições. Se vocês colocarem no acervo espírita João Cabete, vocês vão encontrar muitas músicas desse compositor, inspiradíssimo. As letras são lindas. Então, quando tiverem com vontade e tempo de ouvir algo elevado, busquem no YouTube João Cabete. Vocês vão se encantar com a sensibilidade desse grande compositor. Na nossa saudação também aos amigos conectados pela transmissão ao vivo, por aqueles que estão vendo gravado posteriormente, é sempre uma alegria, porque falar da doutrina espírita significa para nós o respeito e a gratidão que temos por esta doutrina incomparável, inesgotável. Qualquer assunto pode ser analisado à luz do Espiritismo. Nós estamos vivendo esse conflito de guerra lá no Israel, e esse assunto também pode ser tratado à luz do Espiritismo. Não é nosso foco hoje falar disso, mas como é o assunto do momento, esta lamentável circunstância, nós queremos dizer que isso pode ser motivo de pesquisa também para todos nós. De alguma forma, nós vamos, dentro dessa temática, ainda que indiretamente, nos relacionar com o assunto dessas mudanças, desses acontecimentos sociais intensos, lamentáveis, sem dúvida nenhuma, e que provocam agonia, provocam morte, destruição, e simplesmente mostram a nossa mediocridade moral, coletivamente considerando. A humanidade ainda é muito pobre moralmente. Se nós somos evoluídos tecnologicamente, moralmente, convenhamos, deixamos a desejar. Por isso oferecemos esse tema aqui, Kardec e a importância da lei do progresso. Bom, o nome Kardec, aí no título da palestra, já traz por si só um verdadeiro protocolo de segurança. Nós usamos muito essa expressão, protocolo de segurança, recentemente com a questão da pandemia, em que foram estabelecidos alguns parâmetros para o enfrentamento da pandemia. A palavra protocolo vale em muitas circunstâncias, não é mesmo? Para o andamento burocrático de alguns documentos, para registros, protocolo, você protocola uma petição, ela é usada nesse sentido. Mas protocolo também pode significar uma sequência organizada de diretrizes que nos auxiliem a compreender as circunstâncias ou saber como agir. Seria uma organização. O nome Kardec significa essa diretriz doutrinária segura, inquebrantável, lógica, racional, na condução da atividade espírita. A atividade espírita é muito abrangente, ela envolve muitos aspectos concernentes à nossa questão individual, a questão coletiva, socialmente considerando, a questão da crença, da influência dos espíritos, pois, afinal de contas, tomamos conhecimento de quem somos nós, qual a nossa natureza, de onde viemos, para onde vamos, qual a razão de tudo isso. Então, Kardec significa segurança para não resvalarmos no fanatismo ou nos extremismos de toda a espécie. Nós vemos, lamentavelmente, circunstâncias e comportamentos que são absolutamente incoerentes com a lógica apresentada por Kardec na codificação. Se nós estivermos com Kardec, nós não erramos. Agora, quando nós queremos aventurar, quando nós nos deixamos seduzir por pretensões vãs, nós podemos nos perder e cair no ridículo, cair na fascinação, ainda que não percebamos. Mas ali tem um título, Kardec e a importância da lei do progresso.
O progresso é inevitável, ele é uma lei realmente. Não tem como evitar o progresso, ele vai acontecendo naturalmente, à nossa revelia, inclusive. Existem aqueles que querem impedir ou dificultar o progresso, mas não tem como segurar o progresso, porque as criaturas, nós, os filhos de Deus, atuamos em diversas áreas do comportamento, do conhecimento, da atividade profissional ou não, e todos nós vamos provocando progressos variados. O tempo vai mostrando esse avanço do progresso educacional, profissional, tecnológico, vai trazendo, não tem como evitar. Então é isso que nós queremos dizer a vocês. E começamos com uma lembrança muito oportuna. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, dentro das instruções dos Espíritos, nós temos um subtítulo lá com o nome Mundos Inferiores e Mundos Superiores, referindo-se ao estágio de progresso dos mundos. E naturalmente que dentro dos mundos inferiores estão catalogados os primitivos e o de expiações e provas. Os primitivos são aqueles onde não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem nenhuma das facilidades que nós temos hoje, de conforto. A Terra já passou esse estágio de mundo primitivo, já superou isso. Hoje a Terra está dentro da categoria de expiação e provas. Todavia, já transitando para o mundo de regeneração. Nós estamos gradativamente deixando o mundo de expiação e provas para alcançar o mundo de regeneração, onde o progresso, o conforto, apresentar-se-á muito mais consistente, muito mais abrangente. Mas como nós estamos ainda com um pé aqui e outro lá, nós ainda sentimos o efeito do mundo de provas e expiações. Esse instante de transição do planeta, com a eclosão de guerras, com a eclosão absurda da corrupção, da violência, do crime. Aliás, aqueles que puderem, não sei se vocês viram, alguém já viu, está nos cinemas, vejam o filme Som da Liberdade, porque é um filmaço, é um tapa na cara da humanidade, mostra bem o estágio medíocre que a humanidade coletivamente ainda se situa com o tráfico de crianças para turismo sexual infantil. É um filmaço, mas é muito triste constatarmos que isso ainda está entre nós. Sequestram-se crianças, principalmente na América Central, levando-as para consumo de turismo sexual infantil, principalmente nos Estados Unidos, que é o maior consumidor de turismo sexual infantil. Então, nós vamos ver que isso é uma característica ainda de mundo de expiação e prova. A Terra está deixando esse estágio, mas ainda tem alguns teimosos, alguns persistentes, alguns pertinentes, que estão ali tentando arrastar a Terra, adiar o progresso, porque com o progresso da Terra, eles não poderão mais habitar o planeta, que vai ganhar uma promoção, vai mudar para o andar de cima. Então, é uma questão muito séria. E esses mundos de provas, os primitivos, principalmente os primitivos, são carentes de indústrias e invenções. Já não é o nosso caso. Nós não somos carentes de indústrias e invenções. A nossa tecnologia industrial hoje é uma maravilha. As conquistas que a ciência moderna fez. Então, se nós pensarmos no início da ciência moderna, lá no século XVI, o grande Galileu, astrônomo matemático, inventou o telescópio, foi um grande estudioso. No século XVII, nós temos Newton, com o astrônomo, físico, matemático, falando sobre as leis da mecânica. E no século XVIII, nós temos outros nomes importantes, A máquina a vapor, no seu tempo, foi uma grande conquista da indústria, foi um início de evolução muito grande. E também, com o Edmond, nós vamos ver o tear mecânico, igualmente uma outra grande conquista. Imagine isso, como foi de grande significado em sua época. Hoje superado naturalmente, industrializado, digitalizado, muito mais utilizado, Mas foi o início. E então nós vamos ver que no século XIX houve uma explosão desses grandes cientistas, desses grandes nomes que vieram
para revolucionar o progresso material, a tecnologia. Nós vemos nomes conhecidos aí, Thomas Edison, Darwin, Pasteur e tantos outros que aí estão, que são nomes que realmente revolucionaram. Vejam um detalhe interessante, uma curiosidade numérica aí. Todos eles vieram mais ou menos na mesma época. Olha que interessante isso. Todos eles, olha, eu vou voltar à tela anterior, olha, de 1809... nós temos aqui vários até 1857, aparecendo a mesma característica até 1880, 89, 1900. Existe ali um exército de trabalhadores que vieram impulsionar o progresso material. Agora, se nós analisarmos a linha do tempo, entre o telégrafo, o telefone, né, e o radiotelégrafo, olha aí o intervalo na linha do tempo. São 2, 3 décadas de diferença entre um e outro. Todos mais ou menos na mesma época, no mesmo século. Isso tem uma razão. Isso tem algo a nos dizer. Por que esses homens vieram todos ao mesmo tempo? Porque havia um programa, havia um roteiro estabelecido por aquele que conduz o planeta. A gente não para pensar nisso. Então Jesus conduziu isso. E olha o que diz Emmanuel nesta fabulosa obra, Caminho, Verdade e Vida, de 1949, no capítulo 133, com esse nome, Hegemonia de Jesus. Olha o que o Emmanuel nos diz. Da ação de Jesus partiram todos os missionários que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa que lhes competia. O que Jesus faz? Ele conduz o progresso. É do seu planejamento a evolução do planeta. Foi ele que construiu o planeta. Ele é que determina, ele é que planeja, ele é que envia os missionários ou espíritos com mais experiências, com experiências adquiridas em outros planetas, mais evoluídos intelectualmente, com experiência, para promover a evolução do planeta. E por que vem um monte de gente? Manda tudo mais ou menos com algumas diferenças, às vezes até de décadas de diferença. Porque, às vezes, alguns se deixam seduzir por ilusões, por paixões, e cumprem mais ou menos bem os seus compromissos. Então, o que um não faz, o outro faz. E Jesus planeja direitinho. Tem lá uma equipe de espíritos experimentados que recebem a incumbência de nascer em diferentes países, com alguns anos de diferença, ou décadas que seja, sem se falarem entre si, porque naquela época a comunicação era muito precária, e todos pesquisando nas áreas específicas de cada um. E ambos ou vários descobrem a mesma coisa. Por quê? Eles já trazem a bagagem anterior. Isso do ponto de vista do progresso material. Agora, olha que interessante, da ação de Jesus, do ponto de vista material. Mas Kardec também foi um deles. E no livro Viagem Espírita, em 1862, ele vai dizer: antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros, antes de lhes confiar um trabalho. Então, os espíritos preparados reencarnam na Terra e apresentam a experiência, o objeto de suas pesquisas, para que os homens deem continuidade e se tornem preparados. Estão obreiros que são confiados no novo trabalho. Isso acontece em todos os segmentos, inclusive no movimento espírita. E, entre eles, também Allan Kardec. Allan Kardec foi convidado, escolhido especialmente por Jesus, para organizar didaticamente as informações do Espiritismo. Não é invenção dele, não é imaginação dele, é fruto do seu conhecimento e da sua tarefa. E Allan Kardec tem uma coisa muito interessante. Todos aqueles outros cientistas que nós apresentamos aqui, todos eles partiram para suas pesquisas, para suas invenções,
de materiais palpáveis, sejam líquidos, gasosos ou sólidos, de coisas que já existiam, e eles juntavam nas experiências de química, de física, observavam movimentos, distância, movimento, etc., e desenvolviam uma nova evolução. Mas Kardec fez algo que ninguém fez. Ele desvendou o mundo invisível. Ele não podia ver, nem nós. Claro que existiam médiuns videntes, sempre houveram, e há ainda, mas são poucos. Então ele trabalhou com algo que é invisível aos nossos olhos. Nós não vemos os espíritos, a não ser que tenhamos uma percepção mediúnica visual, o que não é tão simples assim. E eu sou espírita de infância, terceira geração da família de espíritas, eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não sou médium ostensivo. Toda a minha bagagem espírita é fruto da minha reflexão, do meu estudo, da minha reflexão em torno do assunto. E Kardec foi desvendar o mundo invisível, oferecendo-nos uma visão abrangente, particularizada também, de quem são os espíritos, que são invisíveis, e demonstraram a sua existência, demonstraram a sua movimentação através de fenômenos que ninguém compreendia, e eram considerados fenômenos ligados à bruxaria, magia negra e etc. E Kardec mostrou a naturalidade desses fenômenos, observando-os, submetendo-os a testes e chegando à conclusão da existência de seres invisíveis racionais. Nada mais que são do que homens e mulheres antes e depois da morte. E que, portanto, manifestam a sua inteligência ou a sua ignorância, a sua bondade ou a sua maldade, manifestam os seus interesses, as suas carências, mas também as suas conquistas. Os espíritos não são lençóis brancos com 2 furinhos no lugar dos olhos. Os espíritos são pessoas com carências e limitações, vontades, desejos, ignorância, conhecimento, sentimento. Quando nós desencarnarmos, se tiver um terremoto aqui, o Israel errar o ponto e acertar em cima de nós agora, todos desencarnaremos. Todos. Tem um míssil aí, apertou o lugar errado, calculou mal a distância, morremos todos aqui, destrói Piracicaba. Mas vai morrer os corpos. Nós deixaremos o corpo. E somos nós mesmos, de óculos inclusive. E nos veremos absolutamente vivos, alguns de nós surpresos, outros desesperados, outros confiantes, agradecidos, emocionados, mas todos vivos. Alguns nem acreditam, mas como que eu estou vivo? Claro, você é um espírito imortal. Allan Kardec demonstrou isso, e mostrou principalmente que os espíritos influenciam decisivamente na vida humana, constantemente, e é um intercâmbio permanente, porque nós também somos espíritos, temporariamente revestidos de um corpo biológico perecível, e continuamos a nos comunicar, e também influir no mundo dos espíritos. Essa perplexidade do momento da Terra, essa perturbação presente na humanidade, não é apenas dos encarnados, é também dos desencarnados. A população desencarnada é 3 vezes maior do que a encarnada. Imagine a confusão que está do lado de lá. Imagine a angústia, imagine a esperança, porque há um exército de espíritos trabalhando para o bem da humanidade. Há um exército, mas também há um exército de gente querendo impedir o progresso, de gente teimosa, de gente resistente, que não quer enxergar, em que o orgulho fala mais alto. Ora, aqui na Terra é assim, por que lá seria diferente? Erasto chega a dizer no livro dos médiuns que existe mais fake news é o que estou colocando agora, né? Ele usou outra palavra. Existe mais espírito mentiroso no mundo dos espíritos do que aqui entre os encarnados. Dada a proporcionalidade da população encarnada e desencarnada. Então Allan Kardec tem esse mérito. Allan Kardec, gente, é um gênio.
é um benfeitor da humanidade, ainda será reconhecido. No tempo e no espaço vamos reconhecer o que esse homem fez. Allan Kardec não é um espírito qualquer, é um espírito da equipe do Cristo. Foi convocado, foi escolhido, convidado para essa tarefa gigantesca, numa época que não tinha nem lápis, era pena no tinteiro. Esse homem não dormia. Nós temos toda a facilidade da digitação hoje, toda a facilidade virtual. Ele não, ele fez tudo na mão, com pena no tinteiro. Imagina onde vai isso. Muito bem, o nosso Allan Kardec, porém, codificador do Espiritismo, nesse mês nós estamos vivendo as alegrias da gratidão ao seu nascimento em 3 de outubro, o professor Hipólito Leon Denis Rivaio, que foi um professor muito conceituado em sua época, muito respeitado, e depois que começou a se interessar pelos fenômenos produzidos pelos espíritos, foi desprezado pelos colegas. Todo o seu conceito educativo foi por terra abaixo, na visão dos colegas. O professor Rivaio deve ter endoidecido, perdeu o raciocínio, fica atrás de espírito, fica atrás de coisa do outro mundo. Mas ele não se importou com isso, não. Ele seguiu adiante porque ele sabia, tinha uma tarefa em mãos, sabia da realidade, mas ele também não veio sozinho. Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Ernesto Bozano foram os outros espíritos grandiosos que vieram na mesma época. Porque supondo que Kardec não fizesse o que ele fez, um deles faria. Mas Kardec cumpriu a sua tarefa. Leon Denis nos parecia o mais preparado caso Kardec não fizesse. Mas vieram juntos. É uma equipe, é um grupo destinado a uma tarefa aceita no mundo espiritual. Mas, da França, o Espiritismo veio para o Brasil, onde floresceu. Nós temos no Brasil o maior patrimônio cultural espírita do planeta. Apesar do Brasil ter apenas 4% da população do planeta, aqui está concentrada a maior população espírita do mundo, que desenvolve essa tarefa gigantesca de divulgação, de estudo, de atividades variadas, inspiradas pelo ideal espírita. E, naturalmente, que no Brasil, nós tivemos nomes igualmente muito expressivos. É um exército, mas eu tive que escolher alguns. Não fui eu que fiz a montagem dessa sequência de slides, e o amigo que fez esqueceu talvez de colocar alguma mulher, porque existem muitas mulheres igualmente maravilhosas no acervo de trabalho espírita. Mas o Chico Xavier também não veio sozinho. Junto com ele veio outro exército. Teles de Menezes, pioneiro na Bahia, no primeiro jornal espírita. O nosso Bezerra de Menezes, um nome extremamente respeitável por toda a história. Eurípides, então, e Caibar Schutel, esses 5 nomes aí, se você fizer um congresso só para falar desses 5 nomes, um ano não dá. Não dá. A biografia, as histórias comoventes, mas você pode acrescentar aí Zilda Gama, antecessora de Chico Xavier. Você pode incluir aí a Nália Franco, que na época dela, comparável às franquias de hoje, ela abria escolas, recolhia as crianças negras abandonadas, que já nasceram na lei do ventre livre, e eram colocadas simplesmente desprezadas, pois ela pegava essas crianças e educava-as. Criou várias escolas em várias cidades dos estados de São Paulo, Rio e Minas. Poderíamos incluir muitas mulheres, como a dona Ivone do Amaral Pereira, médium referencial, integrante desse grupo de espíritos altamente conscientes, todos no Brasil. Todos no Brasil. Ora, isso é por acaso? A biografia de cada um já diz por si só. Todos eles comprometidos com essa tarefa gigantesca. Foram perseguidos, foram incompreendidos, foram massacrados, sofreram todo tipo de perseguição e de incompreensão. No entanto, levaram a tarefa adiante. Então, há um trabalho gigantesco em torno da expansão do progresso. Mas a tecnologia atual não é preciso se prender muito. Nós estamos vendo ela e usando ela a todo instante, inclusive agora, né? Estamos nos valendo da tecnologia atual. Mas se você pensar numa padaria,
Aliás, aquela padaria da Rua do Rosário é uma beleza, né? Toda vez que a gente vem aqui, a gente vai lá, a gente adora aquela padaria. Até falei para a dona hoje, toda vez que eu venho em Piracicaba, eu vou lá na padaria do Rosário. E a padaria hoje, um tempo, no meu tempo de criança, você tinha que anotar, né? Quantos pães foram vendidos no fim do dia, para calcular quanto de farinha ia ter que comprar, etc. Hoje, o código de barras já dá baixa no estoque. Hoje, o código de barras facilitou muito a vida comercial e industrial, sem a necessidade de anotações particulares, né? Então, tudo controlado pela tecnologia. Como também os grandes centros de monitoramento das estradas, os grandes centros de monitoramento de distribuição de energia elétrica. Hoje as câmeras registram o movimento nas estradas, nas cidades, por toda parte, né? Então há um grande movimento resultante do progresso. No microcosmo, com os aparelhos que vasculham o infinitamente pequeno, e o macrocosmo, né, com os grandes telescópios que vasculham o infinito. E a NASA está surpreendida com as imagens do novo satélite, que está trazendo imagens que impactam e emocionam os pesquisadores, demonstrando que a vida não se resume a este grão de areia que é a Terra, onde a gente quebra a cabeça por esse grãozinho de areia aqui dentro desse universo, que a gente não tem ideia ainda do que significa. Se puderem, peguem o capítulo 6 de A Gênese, Uranografia Geral, para se encantarem com a grandeza trazida por Galileu através da mediunidade de Camille Flammarion. Allan Kardec juntou as mensagens psicografadas por Camille Flammarion e publicou o capítulo 6 de A Gênese, falando dos sóis, dos planetas, das matérias, das forças e as leis, etc., falando da dimensão do universo, que é uma coisa fantástica, fenomenal, demonstrando a grandeza de Deus. E a gente bate a cabeça aqui embaixo, né? Se briga, se maltrata e por aí vai. Mas estamos aprendendo, é um estágio. Mas o que nos interessa é isso aqui, ó. Depois de toda a evolução material, no ponto que chegamos, com todo o conforto de um ar-condicionado, de um microfone, de uma transmissão virtual, ao vivo, compartilhando com pessoas, estamos aqui, viemos numa estrada, no maior conforto, fomos à padaria do Rosário também com ar-condicionado. Então, como é que ficamos? E o progresso moral? É o que nos interessa. Afinal, para que veio a doutrina espírita? A doutrina espírita veio para fazer palestra? Para escrever livro? Não. A doutrina espírita veio para fazer passe? Não. Veio para conversar com espíritos? Não. Veio para fluidificar água? Não. Veio para fazer grupo de estudo? Também não. Todas essas atividades, veio para distribuir cesta básica, enxoval para gestante? Não. Todas essas atividades, todas elas são muito importantes, porque se constituem verdadeiras ferramentas de sensibilização, ferramentas de trabalho para a gente aprender a viver, para a gente incorporar o progresso moral, através da solidariedade. Mas, afinal de contas, para que veio o Espiritismo, então? Veio exatamente para o nosso progresso moral, demonstrando quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que somos, por que sofremos, qual o objetivo da vida. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, na lição O Dever, capítulo 17, assinada por Lázaro, que é uma mensagem belíssima, no último parágrafo, Lázaro afirma que Deus não quer esboços imperfeitos. Ele não aceita esboços imperfeitos. Ele quer que todos os seus filhos, que somos nós, reflitam a sua grandeza. Daí ele coloca a gente num mecanismo gigantesco de aprendizado e amadurecimento, para que reflitamos a luz divina. É fácil? Nem um pouco. Mas o Lázaro diz lá, Deus não aceita esboços imperfeitos. As imperfeições em andamento decorrem do estágio que nós estamos. A palavra esboço lembra um papel, né? A pessoa, vou fazer um esboço aqui de uma planta, vou fazer um esboço aqui de uma escultura, vou fazer um esboço, um desenho de uma praça, de uma casa, um planejamento de um desenho. Mas nós somos esboços, filhos de Deus, e temos que
nos construir moralmente. Daí os perrengues. Lá em O Livro dos Espíritos, nós temos a lei do progresso. São mais de 24 perguntas, né? Mais de 20 perguntas, vocês estão vendo ali? A parte terceira das leis morais, capítulo 8º, lei do progresso. Eu não vou ficar lendo isso, é antididático, se tornaria cansativo, é apenas uma indicação de estudo. Mas nós colhemos algum pedacinho para trazer a vocês sobre a lei do progresso. Já que estamos falando de Kardec e a importância dessa lei, Kardec também se preocupou com isso e fez pergunta aos espíritos sobre a lei do progresso. Lá no subtítulo Marcha do Progresso, nas questões 779 a 785, nós extraímos 2 pedacinhos. Aí está bem parcial mesmo, né? São trechos parciais. Olha o que diz a 783, olha a gravidade dela. Quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Em 2012, quando diziam que o mundo ia acabar, eu fiz várias palestras, fim do mundo em 2012, valendo-me dessa questão, porque era uma época de terremotos, de tsunamis, de grande destruição física. Quando, porém, um povo, a palavra povo, ela pode ser substituída por indivíduo, família, instituição, bairro, indústria, empresa, nação, planeta, cabe tudo aí. Quando uma pessoa, uma família, uma cidade, uma nação, uma empresa não progride quanto deveria, inclusive nós, as instituições movidas pelo ideal espírita, Deus a sujeita de tempos a tempos a um abalo físico. Então os terremotos, os tsunamis, um abalo físico, faz destruição e faz o homem exercitar a inteligência, mas também abalo moral que o transforma. Mas então é Deus que faz a guerra? Não, em absoluto. A guerra é decisão nossa, inclusive a guerrinha familiar, e a guerra entre as nações igualmente, mas ela é fruto da nossa pequenez, e nos deixamos seduzir por interesses e paixões variadas, que provocam esse mal-estar coletivo. Faz-se mistério que o mal chega ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Olha a realidade atual aqui. Alguém já disse que nós estamos no fundo do poço, mas alguém disse também que lá no fundo do poço tem um alçapão. Você abre o alçapão e lá no alçapão tem ferramenta, tem martelo, serrote, chave de fenda. Então ainda tem mais coisa para baixo do fundo do poço. Mas é necessário que o mal chegue ao excesso. Nós estamos vivendo isso. Na corrupção, na agressividade. Olha o feminicídio, mais do que um por dia no Brasil. Que absurdo isso. As drogas, eu falei do filme O Som da Liberdade, o tráfico de crianças, é uma realidade mundial. No Brasil também temos, que a coisa fica meio escondida, né? Mas, para tornar compreensível a necessidade do bem e das... Que reformas? Reforma cultural, reforma trabalhista, reforma política, reforma administrativa, reforma jurídica, todos os tipos de reforma, inclusive a individual e coletiva sob todos os aspectos. Lá na questão 786 a 789, nós escolhemos a 789. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e esclarecem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos, surge no seio da humanidade homens de gênio que lhe dão um impulso. Não é difícil citar homem de gênio em todos os segmentos, desde um Einstein até uma irmã Dulce, com a sua bondade, o nosso anjo bom da Bahia, aquele corpo frágil,
mas um espírito de uma índole vitoriosa, como citar Madre Teresa, como citar outros nomes da ciência, que lhe dão um impulso. Vem depois como instrumentos de Deus os que têm autoridade e em alguns anos fazem adiantar-se muitos séculos. Foi o que aconteceu com todos os outros homens e mulheres que estiveram no planeta e fizeram a humanidade avançar. E agora o que está acontecendo? Nesse período de transição, de tanta agressividade e violência, de tantos abusos de toda a espécie, uma multidão de espíritos melhores do que nós está reencarnando, está voltando ao planeta. Em algumas décadas eles vão mudar a história da humanidade. É uma questão de tempo. Talvez nós não vejamos isso, mas vamos acompanhar do lado de lá essa mudança gradativa, porque estão agora na fase da infância, da adolescência, ou ainda não reencarnaram. Daqui a pouco serão homens feitos, que vão atuar nas indústrias, na administração, na política, nos esportes, nas artes, na cultura, na religião, em todos os segmentos. Na educação, principalmente, são espíritos que retornam para fazer essas mudanças. Entre eles, um deles esteve conosco. Kardec esteve conosco. Allan Kardec, como disse a vocês, pode ser considerado um gênio da humanidade, um benfeitor. Ainda não foi reconhecido, mas podemos considerá-lo sem medo. Esta frase aqui, ela faz justiça ao que está dizendo. Dádiva representa um presente. Kardec foi um presente de Deus à humanidade. Embora Jesus houvera prometido antes enviar o Consolador, quem que estava pensando nisso? Ninguém estava lembrando disso. No entanto, Kardec muda a história ao apresentar o mundo invisível e todos os seus desdobramentos. Foi considerado um louco, e muitos de nós ainda somos considerados fanáticos e loucos, não é? No meu tempo de criança, morando numa cidade pequena, nós éramos chamados de os bruxos. A minha família era considerada de feiticeiros. Mas Allan Kardec é uma dádiva pela lógica, pela grandeza, pela lucidez. Eu fico de boca aberta conforme vou lendo Kardec. É muita grandeza. E esta frase não é minha, não. Esta frase é nome de um livro, que não é meu. Eu também não trouxe aí. Mas eu não posso deixar de indicar para vocês esse livro. Kardec, uma dádiva de Deus à humanidade. O autor é Mário Frigeri, de Campinas. O livro foi lançado agora, em agosto. É novíssimo. E o Mário é um poeta. A editora é a Federação Espírita Brasileira. 282 páginas, 33 capítulos em 6 subtítulos. O nosso Mário, ele é poeta, escritor pelo coração, operador do direito por profissão, reside em Campinas, é autor de 7 livros publicados por diferentes editoras. Eu tenho a maioria deles, recebi de presente autografado, nós somos amigos há muito tempo, e agora ele nos surpreende com esta obra. E esta obra, ao invés de fazer um olhar biográfico sobre Allan Kardec, o autor revela a Kardec a partir dos numerosos e magistrais textos produzidos pelo codificador, para apresentar Jesus e sua relação com o missionário, em uma pesquisa abrangente e profunda, consistente e encantadora. Eu reafirmo com toda a minha expressão, é exatamente isso, uma pesquisa abrangente, profunda, consistente, encantadora. Eu estou encantado com o livro. Eu tenho feito palestras sobre esse livro e tenho apresentado ele em artigos e entrevistas, porque estou encantado com o conteúdo dele. Põe encantadora nisso. Como o autor é poeta, o livro não é um livro de poesia, não, fiquem tranquilos. Mas, já na primeira, você abre o livro, você se depara com a prece de Kardec. Ele adaptou o texto de Kardec, que está em Obras Póstumas. Minha missão fez uma prece de Kardec em forma de poema. E depois traz um texto de uma história muito conhecida,
o tesouro disponível, que eu vou deixar para vocês descobrir depois quando tiverem o livro. É um conto curtinho, né? Mas muito expressivo. E os capítulos, ele dividiu em partes, em torno de Kardec são 6 capítulos. Eu destaco o capítulo 2, Carta a Kardec, quando ele, autor, faz uma carta a Allan Kardec, publica no livro, dizendo que ele aprendeu com o Espiritismo. Eu aprendi isso, aprendi aquilo, aprendi ainda, estou aprendendo. Magnífico. E aqui, na segunda parte, em torno do Espiritismo, são 17 capítulos. Eu destaquei esses 6 aí, essa meia dúzia, porque são encantadores. Nos 3 primeiros, Niágaras de Luz, que doutrina, meu Deus, diálogo com o Espírito Verdade. O que o autor fez? Ele fez uma montagem. No diálogo, ele construiu ele conversando, como se ele estivesse conversando com o Espírito Verdade. Então ele faz a parte dele e retira da codificação pedaços, trechos, onde o Espírito Verdade assinou. Nos 2 anteriores, Niágaras de Luz e Que Doutrina, meu Deus, ele fez várias perguntas que todos nós fazemos comumente. Mas por que o fulano tem tanta sorte e eu não tenho? Por que dá tudo certo para o outro, para mim nada dá certo? O que acontece que aquele tem dinheiro e eu aqui me falta o necessário? Por que o sujeito não sofre, está fazendo um monte de coisa errada e continua fazendo coisa errada e Deus deixa? Como é que pode isso? O sujeito está abusando de todo tipo. Aí o que ele faz? Ele pega as perguntas e pega trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, montado para responder a pergunta. Por outro lado, ele também pegou trechos das instruções dos instrutores de André Luiz, Aulus, Gúbio, Alexandre, Clarencio, Calderaro, para construir as respostas a essas dúvidas que ele apresenta na forma de perguntas curtas do cotidiano que todos nós fazemos. É um material muito rico. E aqui embaixo, o lar como oficina da alma, referindo-se naturalmente à riqueza do lar, crianças especiais, e o capítulo mais comovente do livro, o amor de Cipriana, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Quando Calderaro, acompanhado de André Luiz, vai atender um espírito de rebelde, ele fala para André Luiz, o Calderaro confessa: eu não sou capaz de atender esse espírito, eu preciso do amor fraternal, e conheço alguém que tem. Aí ele se concentra e evoca o espírito Cipriana, que habita uma esfera superior. Passa-se alguns segundos e Cipriana se faz visível, com toda a luminosidade, emocionando André, emocionando o próprio Calderaro, e Cipriana vai ao encontro do espírito rebelde, sensibilizando-lhe com a sua ternura do amor fraternal. E depois, 5 capítulos destinados ao Brasil. Que coisa linda, gente. Você está desanimado com o Brasil? Você está achando que está tudo errado? Pois vá ler a grandeza da tarefa desse povo, que nós temos a honra de fazer parte. O Brasil tem uma grande missão. O Brasil tem uma grande tarefa no concerto das nações. E tudo isso que estamos passando agora constitui uma ferramenta, uma estratégia para não nos deixarmos iludir, para não nos perdermos em ilusões que podem comprometer toda a tarefa. Os que estão abusando responderão por si mesmos. Sejamos nós aqueles que não abusam, sejamos nós aqueles que encaram com responsabilidade. E depois ele dedica 3 capítulos a Jesus. Não tem como separar nenhum nem outro. A humildade do autor, o amor a Jesus que ele demonstra é algo que nos encanta. E a penúltima parte em torno das bem-aventuranças, que tem 1 capítulo. É uma entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com ele sobre um dos seus livros anteriores, e que ele republicou aí a entrevista sobre o Sermão da Montanha. Mas o último capítulo, a última parte tem só 1 capítulo, é o capítulo 33, 50 razões para vivenciar o perdão. E ele enumera frases curtas de 2 ou 3 linhas no máximo, cada uma razão para perdoar. O perdão não é apenas uma recomendação moral, o perdão é ciência, existe uma ciência no perdão.
Jesus apresenta o perdão como uma solução para muitas dificuldades humanas. E ele vai elencando isso. Para palestrantes, isso aí é um tesouro. Porque cada frase dessa pode virar uma palestra. Não só cada frase desse capítulo, são 50 frases, mas o livro em si é um material muito farto para quem quer fazer palestra, ou para quem quer começar a fazer palestra. E você que tem vontade de fazer palestra, comece. Faça uma palestra pequena, treine uma palestra, comece. A demanda é muito grande e é preciso que a voz de todos nós esteja presente, ofertando esperança aos corações, ofertando a clareza, a lucidez do Espiritismo. O Espiritismo é uma riqueza, e nós vamos reter dentro de nós. Vamos escrever, vamos falar com bom senso, com discernimento, sempre se perguntando, será que o que eu estou fazendo é uma promoção pessoal, ou eu estou querendo servir a doutrina espírita mesmo? Será que eu estou adentrando o caminho do fanatismo, ou estou adentrando o caminho do radicalismo? Tudo isso tem que contar, porque nós estamos vendo aí muitos absurdos praticados em nome do Espiritismo. Está cheio de gente que se diz Kardec reencarnado, está cheio de médium dizendo que recebe Jesus. Cuidado, gente, isso é ridículo. Quem somos nós? Nós não temos autoridade nenhuma para nada, somos aprendizes, todos somos aprendizes. Tenho repetido isso nas palestras, porque o público acha que só porque a pessoa faz palestra, ela se coloca não é. O palestrante é uma pessoa igual das outras, completamente igual das outras, apenas perdeu a vergonha de falar em público, só isso. Então eu convido vocês, percam a vergonha de falar em público. Comece lendo uma mensagem, comentando, peça uma oportunidade. Olha, eu quero ler uma mensagem hoje, 5 minutos. Vai dar tremedeira? Vai suar? Vai, mas fazendo. Daqui a pouco você não precisa nem ler mais. Você fala sozinho, né? Você fala por si mesmo. Então é uma delícia, porque os Espíritos ajudam muito. Os Espíritos ajudam muito. Onde há decisão e boa vontade, lá estão os benfeitores. Então eu coloco aí, porque muitas pessoas perguntam como fazer para adquirir o livro, né? Então o ideal é você procurar no site da FEB. Muita gente tem me dito que compra direto no Mercado Livre, porque aí não paga o frete. O livro é R$52, porque são muitas páginas, é um livro grosso, não é um livro fino, mas nós temos feito divulgação dessa obra porque ela é fenomenal. Eu digo para vocês, estou encantado. Eu não trouxe o livro, eu apenas divulgo. Aproveitem, porque vocês terão em mãos um farto material para entender esta grandeza do Espiritismo. Eu trouxe aí minhas 2 recentes obras, Caos e Casa Espírita, relançada pela editora Allan Kardec de Campinas. Foi meu primeiro livro, que eu praticamente reescrevi, porque lá na edição de 1998, eu falava de retroprojetor. Vocês vejam como muda o tempo, né? Virou peça de museu. Tivemos que reescrever, ampliar, revisar. E o mais recente, Alfinetada. Começa por uma alfinetada e termina por uma ruptura. Esta expressão não é minha, não, é de Paulo de Tarso. Está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e onde Paulo diz assim, essa luta, lá no Perdão das Ofensas, capítulo 10, Instruções dos Espíritos, essa luta, que luta? A luta das divergências que trazemos, sobre todos os aspectos que queremos colocar. Essa luta que começa com uma alfinetada, e a alfinetada não é daquela alfinetada da fralda não, que um tempo usava, né? Agora as fraldas têm adesivos, né? Mas a alfinetada das cutucadas que a gente dá um no outro, das indiretas ou das diretas mesmo, para magoar, para desprezar, para trazer lembranças amargas. Então diz o Paulo de Tarso na mensagem, essa luta que começa com uma alfinetada e termina com uma ruptura, e a ruptura não é do cabo de internet nem da tubulação da Sabesp. A ruptura é dos relacionamentos mesmo. Essa luta que começa com uma alfinetada e termina por uma ruptura, vírgula. Aí o Paulo de Tarso alfineta a gente. Quem sabe não foste vós que não deste o primeiro golpe, que faltou com jeito, faltou com amorosidade. Quem de nós não age assim? E essa frase me saltou aos olhos e virou um livro. E agora eu estou censurado. Porque eu, como ser humano, como qualquer pessoa, também dou as minhas alfinetadas, né? Mas agora, quando eu vou alfinetar, a Neuza fala, bem, você escreveu um livro.
quando vou alfinetar os filhos, pai, você escreveu um livro, porque eu apresentei ele com o livro, né? Então eu estou censurado dentro de casa. Então quando der vontade de alfinetar, e aí me perguntaram outro dia, e se for eu alfinetado? É mais uma razão para perdoar, né? Porque a pessoa que está alfinetando está enferma, a pessoa que está alfinetando está desequilibrada, precisando de apoio. Então trouxemos os 2 livros, estão à disposição aí, entre outros que lá estão. Os que desejarem, fica à disposição. Agradeço imensamente a oportunidade desta noite. É uma felicidade para mim estar aqui. Eu e Luciana e Adilson estamos sempre trocando mensagens e é uma alegria muito grande. Agradeço imensamente. Se algo posso dizer a vocês, eu diria com a força da minha voz: prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo, é óbvio. Falo primeiro aos meus próprios ouvidos, mas estudemos Allan Kardec para não nos perdermos nas ilusões e nas seduções que aí estão. Allan Kardec é preventivo de fanatismos e radicalismos. E a Neuza vai cantar para a gente uma gratidão a Allan Kardec, e depois ela encerra com uma música que enaltece, pode ser o Kardec primeiro? Para agradecer a Kardec nesse mês de outubro, mas depois ela encerra com uma prece também bonita, que fortalece o nosso coração diante dos embates que porventura estejamos passando. É preciso confiar na vida. Muito obrigado. Nossa gratidão, nossa homenagem, então, a Allan Kardec. Kardec, obrigado. Obrigado, amigo.
conhecem. Quem cantar, por favor, cante comigo. Parabéns aí para o Corino. Muito bonito. Que noite, hein, gente? É impossível retornarmos para nossa casa preenchidos, né, com essa energia, com esse amor. Muito obrigada. Eu posso fazer propaganda no nosso grupo? Por favor. Já fizeram até da padaria do Rosário. Duas vezes. É rapidinho, né? Porque às vezes vocês não conhecem, então a gente divulga. A gente tem um trabalho lá em Matão, né? Online, nosso grupo musical Cantando Bem. E quero convidá-los para entrar lá no Face, no YouTube, no Instagram, e vocês vão achar os nossos trabalhos lá. Tem essas músicas e outras. E no Face a gente coloca poemas, poesias, mensagens edificantes, é bem bacana. Espero que vocês gostem. Grupo musical Cantando o Bem. Tá bom? Canal no YouTube. Isso, muito obrigada.